Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre massas de manobra. O que eu quero dizer com isso? Bom, quem esteve atento em redes sociais, em canais de mídia alternativa, viram que durante esse final de semana houveram várias manifestações, principalmente em países europeus. Inclusive, aqui na Inglaterra, houve isso em Londres, em Manchester. Então foi um evento realmente global. Interessante, né? Então eu estou aqui para comentar, como sempre, questionar antes de tudo e comentar com o meu conhecimento de estudos de inteligência o que eu acho a respeito disso. Vamos lá. Então, muitos de vocês, eu não sei se vocês já viram nas notícias, porém existe um país chamado Myanmar que está agora sofrendo bastante com essa questão e no caso, foi implementado essa lei marcial. Bom, o que isso quer dizer? Para mim, o que está acontecendo aqui, e eu acho inclusive curioso que esses eventos, que na verdade está tendo um grupo que está organizando esses eventos para que eles aconteçam ao redor do mundo. E eu sei que as pessoas estão insatisfeitas porque o mundo está ferrado. O mundo está praticamente ferrado. Aqui na Europa, as pessoas estão vivendo apenas de estímulos governamentais que estão sempre sendo estendidos. Eventualmente, isso vai virar num salário básico universal, como eu já venho avisando aqui há algum tempo. Então eu sei que tá todo mundo satisfeito, tá todo mundo de saco cheio. Só que o que as pessoas não entendem é que elas estão, mais uma vez, sendo usadas como massa de manobra. Por quê? Porque o que está acontecendo agora, essas restrições, tudo isso não tem nada a ver com essa doença, não é para prevenir a doença. O motivo que essas restrições estão acontecendo é porque muito em breve nós vamos passar por uma catástrofe cíclica natural muito grande, conhecida por tribulação. Na Bíblia é descrito perfeitamente ali na abertura dos 7 selos, nas 7 trombetas, e também conhecida como inversão do campo magnético. Quem quiser saber sobre esse assunto, pessoal, lá no Patreon eu tenho horas e horas e horas de conteúdo, aula sobre isso. Pois bem, então, sabendo a elite, os mestres controladores, sabendo que vai ter colapso da sociedade eventualmente, eles já estão criando o cenário perfeito para que as próprias pessoas avancem as agendas. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos olhar para essas manifestações que aconteceram ao redor do mundo. Em primeiro lugar, elas aconteceram no final de semana do equinócio de primavera. Quem tem conhecimento sobre esses eventos cataclísmicos que eu estou comentando aqui, sabe que as 4 datas chaves para as coisas acontecerem são os 2 equinócios, o equinócio de primavera, o equinócio de outono e os solstícios de verão e de inverno. Inclusive, acredita-se que a inversão vai acontecer oficialmente durante o solstício de inverno. Por quê? Porque essas 4 datas marcam o posicionamento do Sol. E o Sol é o componente principal para tudo isso. Então, nesse final de semana, que é essa data-chave, aconteceu um evento global, preste atenção na palavra, global, de manifestações aonde as pessoas se revoltaram por conta dessas restrições. E o que aconteceu? Bom, na maioria dos casos, a polícia teve que interferir e algumas dessas manifestações acabaram se tornando violentas, como sempre vai acontecer. Quando você tem um grupo grande de pessoas em um só lugar, muitas vezes pessoas que já estão nervosas, que já estão dissatisfeitas com a vida, você tem um cenário perfeito para algum tipo de faísca começar a surgir. E nós sabemos que eventos como aquele lá do George, não vou falar o sobrenome dele, né? O rapaz lá que a gente sabe que aconteceu ano passado, serve justamente isso. Mudou alguma coisa? Não mudou porcaria nenhuma. Só trouxe mais problemas, só causou pessoas a destruir bens públicos, só causou a polícia a ter que interferir nas coisas. E como eu já comentei aqui com vocês, tem algo chamado lei marcial, que é quando em tempos de desordem civil, ou seja, em tempos quando tem algum conflito, alguma situação sensível acontecendo onde as pessoas estão desobedecendo a lei, o exército tem o poder, então, de enforçar qualquer lei que eles queiram e colocar o país em um estado de emergência.
Quando o país está sob essa lei, como a gente pode ver agora em Mianmar, que começou justamente por causa de manifestações nas ruas, manifestações essas que tinham o símbolo do Hunger Games, né, os dedinhos ali pra cima. Nossa, é muito na cara. Bom, quando um país faz isso, o exército, se quiser, tem a opção de implementar essa lei e daí ninguém mais manda em porcaria nenhuma. Só o exército manda em tudo, manda em você, tem o direito de te tirar da tua casa, de fazer o que quiser contigo. Aí você me pergunta, mas o que pode levar a isso? Bom, exatamente o tipo de evento que a gente está vendo acontecer agora. Inclusive que está saindo de matéria sobre a polícia criando planos para lidar com tudo isso. Então, a gente está vendo, as pessoas estão sendo manobradas, pensando que se elas forem na rua e fazer manifestações, tudo vai voltar ao normal, meu Deus do céu, vai todo mundo se abraçar e cantar, cumbaiar. Não vai acontecer isso, pessoal. Por quê? Porque o mundo já está ferrado e porque os controladores mandam em tudo, a hora que eles quiserem, porque eles construíram esse sistema. Não é que eles estão infiltrados, eles já construíram o sistema que a gente vive. Eles já construíram eles mesmos o sistema financeiro, o sistema bancário, o sistema econômico, o sistema de segurança, o sistema de saúde. Todos os sistemas eles mesmos já construíram, de educação. Então, não tem, o pessoal é muito ingênuo e não percebem que estão sendo manobrados. E evidência para isso a gente encontra, por exemplo, em estudos de inteligência. Então, eu aprendi muito sobre isso na universidade, que essa é uma técnica de subversão que organizações fazem para alcançar um objetivo político. Por exemplo, aqui eu tenho um journal de política global e estratégia, e a gente vai ler aqui só a definição do que é subversão. Subversão é melhor entendida como o propósito de desestabilização de um Estado e então de remover a autoridade de outros Estados para atingir metas políticas significantes. Isso envolve um número de instrumentos diferentes, como questões ligadas a conflito, como questões ligadas à diplomacia, e que também envolve contratar atores para avançar objetivos políticos. Esses instrumentos incluem ataques cibernéticos, influência em eleições, assassinatos, espionagem, campanhas de desinformação, notícias falsas, tomada de posse de território sem usar nenhuma arma tradicional, investimentos estratégicos, olha o que a China está fazendo, justamente isso, muitas e muitas coisas, objetivos políticos que podem incluir criar confusão e semear a discórdia, causando a erosão gradual de poderes políticos legítimos que existem no país. Então, que interessante, é exatamente isso que está acontecendo com essas manifestações, porque, de novo, não vai mudar nada. Alguma manifestação mudou alguma coisa? Não. Se eles removem um político do poder, eles colocam outro, que vai seguir a agenda igual. Então, as pessoas deveriam estar se preparando ao invés de fazer isso, mas é porque elas não entendem realmente o que está acontecendo aqui. Então, a gente tem um exemplo muito simples disso, que é a questão do George Soros e como a fundação dele financiou 220 milhões de dólares nas manifestações daquele movimento do Vidas Negras Importam. Esse é apenas um exemplo. Por que o George Soros estaria interessado em investir nisso? Justamente para semear a discórdia, para causar a desestabilização de cidades inteiras, de países inteiros, para criar conflitos e divisões entre as pessoas brancas versus pessoas negras e por aí vai. Então, esse é o motivo. E para eles terem uma desculpa de implementar essa lei marcial. Esse é o motivo que esses eventos aconteceram aqui esse final de semana. Como eu falei, não vai mudar nada porque as empresas vão continuar oprimindo as pessoas iguais, o governo, tudo vai continuar, porque o mundo jaz no maligno e nós estamos nos aproximando de um período de tribulação, porém ninguém entende isso. Eles acham que vai fazer alguma diferença e acabam servindo então como massa de manobra para avançar mais um ponto da agenda de controle. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada pelo carinho e pelo apoio enorme de vocês. Não esqueçam de comentar aqui no vídeo a opinião de vocês e como está a situação na cidade onde você mora. Muito obrigada, tenham todos um ótimo dia e uma ótima quarentena forçada.